Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos aqui comentando uma das aulas da Escola Bíblica Dominical. A propósito, estaremos comentando a lição número 13, para 29 de setembro de 2024, que é a última lição desse trimestre, né? O título maior é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Estudamos o livro de Ruth e estamos agora estudando algumas lições sobre o livro de Esther. A lição de hoje, o título é Esther, a portadora das boas novas. Então, como eu disse, semanalmente nós estamos comentando a lição de adultos, que é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E todas as nossas lições são comentadas em 10 tópicos, que podem te ajudar ampliando aí o seu conhecimento, ampliando a sua aula, ampliando o seu estudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante, também fazer um comentário, tem um local lá para você fazer o comentário e compartilhar também essa aula, esse vídeo com as pessoas que você ama e que quer que ouçam uma porção sadia da palavra de Deus. Então, o título, Esther, a portadora das boas novas. O textuário nos diz: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. A verdade prática nos diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 8, versículos 4 a 8, depois nós vamos para o capítulo 9, versículos 29 a 31, e depois capítulo 10, versículos de 1 a 3. Então, já procedendo na leitura, nos diz assim o texto: e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parece ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha, então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Agora Esther, capítulo 9, versículos 29 a 31. Depois disso escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Agora Esther, capítulo 10, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: depois disto,
pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Ok, meus queridos, a lição dispõe aqui de uma introdução que vai dar uma visão, claro, geral da lição, uma visão panorâmica da lição. Depois nós temos o primeiro tópico que vai tratar sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Depois nós vamos para o segundo tópico, que trata sobre a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. Terceiro tópico, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. E, por fim, então, a nossa conclusão. Então, está aqui a nossa lição, uma boa exposição, tá, meus irmãos? E nós vamos, então, como de costume, fornecer para os irmãos os 10 tópicos que nós montamos baseados no título da lição. Eu fico muito firmado no título da lição. O título da lição está voltado para as boas novas que foram fornecidas por Esther. Nós estamos aqui, irmãos, terminando a lição e, obviamente, chegamos ao desfecho do livro de Esther, que é o grande livramento que Deus dá ao seu povo e a exaltação, principalmente, de Mardoqueu. Então, o primeiro ponto que eu coloquei, já que o título é Esther, a portadora das boas novas, foi a importância de sermos instrumentos para o bem. O servo de Deus não deve ser um pessimista, ele deve ser um otimista. O servo de Deus, ele não pode e não deve ter palavras de morte, ele deve ter palavras de vida. Então, a boca do cristão, e a Bíblia diz que aquilo do que fala a boca, diz do que o coração está cheio. Então, se o coração do crente está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, da sua boca deve proceder palavras de vida, de consolação, palavras de conserto, palavras que levem para o bem e para a edificação. Haja vista a Bíblia nos recomendar que toda palavra ociosa que dissermos, haveremos de dar conta. Então, Esther, após ver todo o desfecho, claro, ela desmascara perante o rei Assuero a Amã. Amã é levado à forca, depois os filhos de Amã também são mortos, há uma execução geral, o rei entrega a casa de Amã para Esther, e eleva Mardoqueu à segunda posição do reino. E aí, irmãos, havia um problema, porque havia um decreto do rei, e um edito do rei, um decreto do rei não poderia ser revogado. A lei dos medos e persas não pode ser revogada. Então, o que foi decidido? Que agora Mardoqueu e Esté se mobilizassem, no sentido também de escrever cartas aos judeus e incentivá-los a lutarem e se defenderem. Ora, se Amã havia morrido e todo mundo viu que Mardoqueu e Esther, a rainha, eram judeus, todos enfraqueceram, não tiveram força. Quem vai liderar esta chacina contra os judeus? Não havia forças. E aí, meus irmãos, o desfecho, como nós vemos na história, é que os judeus vencem e eliminam muitos dos seus inimigos. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é a importância de sermos instrumento para o bem. A ação de Mardoqueu, a ação de Esther e as boas novas de Esther, levaram o povo a ser elevado, o povo a reviver, o povo a recobrar o seu entusiasmo e a se defenderem. E alguém já disse que a melhor defesa é o ataque. Os judeus atacaram e, no fim, eles venceram. Muito bem, a importância de sermos instrumentos para o bem foi o primeiro tópico que eu coloquei. Segundo, o desafio de sermos instrumentos
para as boas novas. Eu coloco desafio, irmãos, porque não é algo fácil. Nós vamos ver aqui, no capítulo 8, versículo 4, que Esté vai à presença do rei. Nós já estudamos aqui em lições passadas que ela corre risco de morte. Ela vai contrariando, não é, uma norma, não é, real. Se ela vai sem ser chamada, não é, o rei não a recebe, só há uma sentença, diz a Bíblia, a morte. Ela corre o risco. Mas o versículo 4 aqui do capítulo 8 diz quando ela chegou, que o rei a viu, o rei estende o cetro para ela favoravelmente. E a partir daí, as coisas vão se encaminhando e fluindo, como nós costumamos dizer. No plano de aula, na parte aqui de motivação, eu quero ler esta observação. Diz assim: muitos desejam honras e até mesmo riquezas, como inspiração em personagens como Esté e Mardoqueu. Entretanto, poucos estão dispostos a pagar o preço alto de chegar aonde Deus deseja que nos encontremos. Mardoqueu, exaltado pelo rei, o serviu fielmente por longos anos e, ao mesmo tempo, suportou o ódio e a soberba de Amã. Veja bem, queridos, nós somos chamados para ter estabilidade em tempos de instabilidade. O esquecimento do rei quanto ao favor que Mardoqueu havia feito, a perseguição de Amã, não é? Em momento nenhum tirou Mardoqueu do equilíbrio. Ele se angustiou, mas ele não se desequilibrou. Nós não podemos nos desequilibrar. Fomos chamados para ter estabilidade em meio à instabilidade, ter segurança em meio ao perigo, ter tranquilidade em meio à confusão. Muito bem, então, o desafio de sermos instrumentos de boas novas. A questão é só ser o instrumento de boas novas? Não, esta tarefa, ela também é desafiadora. Terceiro lugar, eu coloquei aqui. No primeiro ponto, eu coloco a importância de sermos instrumentos para o bem. Destaque aí a importância. Segundo lugar, o desafio de sermos instrumentos de boas novas. Sublinha aí, a palavra aqui é desafio, não é? Às vezes, nem mesmo os nossos compreendem isso. Nem mesmo aqueles que estão perto de nós compreendem isso. Às vezes, nem mesmo quem está dentro da congregação reconhece e compreende isso. Mas Deus entende. O terceiro tópico que eu coloquei foi a oportunidade, né, para aproveitarmos, para sermos canais. Ou a oportunidade aproveitada para sermos canais. Qual a palavra-chave aqui? Oportunidade. Veja bem, irmãos, ser um portador de boas novas, ser um portador de coisas boas, está também ligado a aproveitar a oportunidade. Eu creio que Deus nos dá oportunidades de nós levarmos boas novas, levarmos boas notícias. Inclusive, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Quantas vezes Deus nos dá esta oportunidade e nós negligenciamos? Talvez nunca mais vejamos aquela pessoa, talvez nunca mais tenhamos esta oportunidade. Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então, meus queridos, a importância de nós aproveitarmos as oportunidades para sermos canais de Deus. Veja que quando Esther, nós já estudamos isso, quando Mardoqueu manda a notícia que há um decreto para exterminar os judeus, Mardoqueu manda que falem com Esther, para que Esther fale com o rei. E Esther, como ser humano, como eu e você, ela treme na base. Ela tem medo, porque ela vai contrariar aí uma norma e de repente pode morrer. Mas o que é que Mardoqueu diz para ela? Quem sabe, se para um tempo como esse, em outras palavras, quem sabe Deus não está te dando a grande oportunidade de você ser um instrumento, não é? Um instrumento de defesa do povo de Deus. Então, ela aproveitou a oportunidade. Talvez não houvesse
outras oportunidades. Ela aproveita a oportunidade para ser um canal de Deus na terra. Ok. Quarto lugar, eu coloco aqui também, e a palavra destacada agora nesse que eu falei, é a oportunidade. Quarto lugar, eu coloquei a satisfação de sermos portadores de boas novas. Olha, irmãos, às vezes a pessoa mais beneficiada e que tem maior satisfação não é aquele que recebe o bem, mas aquele que faz o bem. Existem pessoas que gostam de doar coisas para pessoas, gostam de presentear, são generosas com as pessoas e elas sempre dizem que só em ver os olhos da pessoa, a gratidão, a satisfação, isso já a alimenta, já a satisfaz. Então, que coisa gloriosa Esther saber que ela é um canal de Deus para ser a portadora de boas novas, né? Deus me escolheu e escolheu você para nós sermos portadores de boas novas. E isso eu posso dizer que é um privilégio e eu devo sentir essa satisfação. Então, que a obra de Deus, que o serviço de Deus, que esse trabalho de evangelização que nós fazemos, que a transmissão de boas novas, irmãos, não seja apenas o cumprimento de um mandamento, não seja apenas o cumprimento de uma responsabilidade, ou porque temos um título, ou porque alguém está nos fiscalizando, nos cobrando, né? Não, o trabalho para Deus é um trabalho voluntário, é um trabalho com alegria, né? A Bíblia até fala aquele que contribui, né? Contribua, não com tristeza ou por necessidade, mas contribua, dê com alegria, né? Então, tudo que nós fazemos para Deus, uma marca é fazermos com alegria. Que ser um portador de boas novas, irmãos, gere em nós satisfação. Né? Então, que é satisfação? É algo que me preenche, algo que me dá contentamento. Quando você faz a obra de Deus, você sente esse contentamento, sente esta alegria, sente esta satisfação. Então, muito bem, a lição mostra Esther como portadora de boas novas. Eu acredito que isso, até porque ela estava mandando uma boa notícia para os judeus. O quadro havia mudado, né? E eu creio que ela sinta a satisfação, porque o servo de Deus, na medida que faz o bem, ele não faz apenas por um compromisso, uma responsabilidade, um mandamento, ou porque ele tem medo de desobedecer a Deus. Não, ele faz porque ele sente alegria em fazer. O que Jesus fazia, fazia com alegria. A Bíblia diz que ele recebeu a unção de alegria, né? Então, isso deve acontecer conosco também. A palavra destacada aqui é satisfação. Quinto lugar, eu coloquei o produto da nossa boa ação ou o produto das boas novas. Eu estou aqui colocando, Estela faz uma ação, né, de mandar boas notícias, eu estou ampliando isso aqui, colocando como uma boa ação. Então, o produto da nossa boa ação. Esta mensagem transmitida por Esther, por Mardoqueu aos judeus. Esther como portadora das boas novas. Qual foi o produto? Sublinhe isso aí. Qual foi o resultado de tudo isso? Tópico 2 e o subtópico 1. Vamos ler aqui na lição algo interessante. Vai dizer assim: o dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Então, foi que aconteceu, irmãos? Uma grande alegria, um grande júbilo, um grande conforto, um grande incentivo, né? Os judeus que estavam desanimados, eles se reanimaram. Isso foi o produto das boas novas. Eu acredito, como um professor que me falava sempre, falava para mim e para toda a classe na faculdade de teologia, ele dizia: na boca dos senhores está a palavra de vida e a palavra de morte. Eu posso dar uma palavra de morte ou posso dar uma palavra de vida, mas eu não devo dar uma palavra de morte, eu devo dar uma palavra de vida. E essa palavra, né,
ser portador dessas boas novas. Qual o resultado disso? Não é? Nós não trabalhamos como correndo contra o vento, nós trabalhamos com um propósito, nós trabalhamos com uma palavra que, como diz o Senhor, ela não volta vazia. Mas assim como a chuva, né, que desce do céu e para lá não torna, sem que antes cumpra o seu propósito, que é dar pão ao que come, semente, né, ao que semeia, assim será a minha palavra, diz o Senhor, que sair da minha boca, ela não tornará vazia. Veja aqui no nosso texto áureo, que diz assim: e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Em virtude de quê? Em virtude das boas novas, das quais Esther foi portadora. Então, meus queridos, aqui nós sublinhamos a palavra produto, né? O produto que eu estou me referindo a resultado. O resultado da nossa boa ação. Qual será o resultado? Eu posso até, independentemente de analisar a minha ação, eu perguntar o produto daquilo que eu estou fazendo. Será que o que nós estamos fazendo, irmãos, promove a edificação? Será que o que nós estamos fazendo entristece ou alegra o povo? Será que o que estamos fazendo, não é, constrói uma base referencial ou decepciona os povos, né, ou as pessoas? Então, nós precisamos analisar o produto. Jesus disse que uma árvore boa não produz um fruto ruim. E nem também, como diz Tiago, né, uma fonte não pode jorrar dela água boa e água ruim, água boa e água amarga. Uma fonte boa produz água boa, uma fonte ruim produz uma água ruim. Uma planta boa, uma árvore boa, produz um fruto bom. Uma árvore má produz um fruto mau, né? Então, qual o produto da nossa boa ação? Se é boa ação, o produto vai ser um produto positivo, não é? Mas se for uma má ação, vai produzir tristeza, decepção, não é? Desvio de pessoas e etc. Muito bem. Sexto lugar, eu coloquei aqui, boas novas, dignas de ações de graças a Deus. Eu acho interessante que há um desfecho positivo devido à intervenção de Esther junto ao rei, devido à punição dada a Amã, que queria extinguir o povo de Deus. E, meus queridos, esse resultado, né, que depois se converteu na vitória do povo de Deus, ele não deixou de ser lembrado, não deixou de ser registrado. Vamos ver aqui no auxílio bibliológico. Tem aqui um segundo auxílio bibliológico. Nós vamos lê-lo, que fala sobre o Purim. Olha só, Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim, uma festividade de 2 dias que comemorava a maneira como Deus havia salvado o seu povo do terrível plano de Amã de aniquilar a raça dos judeus. A festa recebeu o nome de Purim em referência à maneira como Amã usou do hebraico sorte, porção, como se lançasse dados ou sortes, para determinar o dia em que os judeus deveriam ser destruídos. Purim nos lembra que Deus pode anular os planos e as circunstâncias das pessoas. Os seus atos não são aleatórios nem sem propósito. Olha aí, o povo de Deus nunca deve se considerar vítima desamparada ou impotente do destino ou do acaso. Em vez disso, eles devem ser fortes na fé de que Deus tem um plano significativo para cada vida, um propósito que se encaixa perfeitamente no objetivo supremo de salvar as pessoas e trazê-las a um relacionamento pessoal com Ele. Devemos assumir uma posição de defesa de Deus, como fizeram Mardoqueu e Esther. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, boas novas, dignas de ação de graças. Quantas vezes você recebe um favor de Deus e não tem coragem de fazer um culto em ação de graças? Não tem coragem de mandar um bilhete
lá para o púlpito para dizer: pastor, agradeça a igreja por essa vitória recebida. Nós somos muito bons, irmãos, de pedir favores a Deus. Agora somos muito deficitários na questão de agradecermos a Deus. E esse agradecimento não é apenas obrigado, Jesus, que haja uma celebração por essa vitória recebida. Tópico 2, subtópicos 1, 2 e 3, nós vamos encontrar porções que dão sustentação a esse tópico aqui. Tópico 2, subtópicos 1, 2 e 3. Então, no subtópico 1, nós vamos ter essa instrução, bem no meio do comentário. Mardoqueu registrou os fatos, registrou, e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa. Instituindo, sublinha aí. A festa de Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional, a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. O nome disso é gratidão, irmãos. O nome disso é permitir que Deus seja glorificado em todas as áreas da sua vida. No subtópico 2, nós temos esse comentário. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta confirmando a instituição da festa de Purim com 2 dias de duração. Era festa com força. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Eu creio que está bom, irmãos, aqui, até onde nós lemos, mostrando que essas boas novas são dignas de ações de graças. O que seria a festa de Purim no futuro? Uma recordação onde eles deveriam glorificar a Deus pelo grande livramento dado ao povo de Deus, Deus tendo livrado o seu povo daquele decreto maligno de Amã. Ok. 7º lugar, boas novas além das expectativas. Que coisa interessante, irmãos. O que acontece é algo além do que se esperava. Creio que Esther vai preparar uma carta, vai fazer um comunicado, aqui resumindo, de que Deus deu vitória, realmente o algoz foi punido e tudo mais. Eles deveriam se preparar, porque o decreto do rei era que o povo seria atacado. Então, se não pode revogar esse decreto, agora o que é que o povo tem que fazer? Tem que se preparar para a defesa. Nós vamos vencer? Não sei. Deus vai nos dar vitória? Não sei. Vamos caminhar pela fé? Sim. Mas, como Deus é Deus pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre, eu coloco aqui que essas boas novas, elas vão além das expectativas. Vamos conferir. Primeiro, você vê Efésios 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito além ou muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tópico 1 e subtópico 3, nós vamos ver aqui dizendo: no dia da pretendida matança, aconteceu o contrário. Olha a surpresa. Aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles. Foi o contrário. Inclusive, ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias. Quem diria que eles receberiam, a força, receberiam o apoio dos maiorais das províncias. Então, sendo ajudado pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Agora, o judeu que vivia lá na porta, sem se dobrar para Amã, agora era temido na Pérsia, por causa do apoio que o rei tinha dado para ele. Somente na cidade de Suzã, irmãos,
foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino da Pérsia, e no dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Irmãos, foi assim uma vitória, como a gente diz, vitória de lavagem, né? Deus não faz nada mesquinho. Tudo que Deus faz é abundante em nossas vidas. Então, boas novas que atingiram, vamos colocar assim, além das nossas expectativas. Em oitavo lugar, boas novas revigoradoras. Quando o povo recebeu, não é, essa notificação, essas cartas enviadas por Ester, a rainha, e também por Mardoqueu, como o povo se sentiu? Revigorado. O povo estava abatido, irmãos. Eles sabiam que havia um decreto do rei para que eles fossem mortos, né? Mas os irmãos sabem que a grande multidão, eles tentam se apoiar, ou a grande multidão tenta se apoiar naqueles que detêm o poder. Então, enquanto Amã era o homem da vez lá na Pérsia, né, apoiado pelo rei, né, com todas as honrarias do rei, o povo estava pronto e ia acabar com o povo. Mas quando eles descobriram que o homem da vez agora era Mardoqueu, Mardoqueu era judeu, a rainha era judia, irmãos, todos desfaleceram. Foi como quando os espias chegaram em Rabi e disse assim: olha, Jericó, o povo aqui está desfalecido. Eles não têm força para combater, porque eles já souberam do que o povo de Israel vem fazendo aí pelo deserto. Então, essas boas novas transmitidas ao povo judeu, irmãos, olha, vocês estão aí debaixo do vamos dizer, debaixo dessa sentença que Amã, com a chancela do rei, já proclamaram, isso não pode ser revogado. Mas nós queremos dizer a vocês, sejam fortes, cada um seja homem, cada um seja senhor em sua casa, cada um pegue em armas e nós vamos vencer essa batalha. Irmãos, eles foram revigorados. Há palavras que nos ressuscitam e há palavras que nos matam, né? Como uma boa palavra, né? A Bíblia fala que como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Uma boa palavra pode recuperar muita coisa. Nono e penúltimo lugar, boas novas cooperativas com Deus. Olha que coisa interessante. Boas novas cooperativas com Deus. Jesus disse assim: eu sou a videira, vocês são as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus queridos, tudo aqui não foi apenas Deus agindo e os homens de braço cruzado. Nem foi os homens agindo e Deus de braço cruzado. Foi Deus cooperando com o homem cooperando com Deus. Deus usa o homem para trabalhar, né? Nós precisamos nos movimentar. Auxílio bibliológico 1, é o primeiro aqui, nós vamos ler. Auxílio bibliológico 1, olha só. Embora Amã tenha sido enforcado como resultado da intervenção de Deus em favor do seu povo, olha Deus aí. A ordem original do rei de destruir todos os judeus ainda estava em vigor. Nem mesmo o próprio rei poderia reverter o decreto oficial. No entanto, em resposta ao pedido de Ester, um segundo decreto foi promulgado, dando aos judeus o direito de lutar em sua própria defesa no dia estipulado para a sua destruição. Embora Deus certamente possa salvar as pessoas sem a nossa ajuda, quase sempre Ele prefere trabalhar com a nossa fiel participação para realizar os seus propósitos e livrar as pessoas do poder e da influência do mal. Nesta situação, o resgate de Israel foi resultado de atividade de Deus combinada com os seus fiéis seguidores. Então, meus queridos, a regra é esta: faça o que você tem que fazer, deixe Deus fazer o que Ele tem que fazer. Não queira fazer o que só Deus pode fazer e não espere que Deus venha fazer o que você
pode fazer. Muito bem, então, uma cooperação de Deus com o homem. O plano de aula na parte de aplicação, plano de aula na lição do mestre, né? Tem lá na conclusão da lição, a aplicação diz assim: quando Deus intervém na história, com frequência ele trabalha com a participação humana para realizar seus propósitos, que nos achemos fiéis e sensíveis para ser instrumento de Deus, para que sua vontade se cumpra na vida de alguém. Amém. Graças a Deus. Ok, queridos, e tem aqui mais algumas referências, mas nós vamos adiantar. Último tópico, como sempre, um fechamento, né? Boas novas que glorificam a Deus. Bem no finalzinho do tópico 2 e do subtópico 3, diz assim: tudo o que devemos, ou tudo o que fizermos, deve ser feito para a glória de Deus. Então, meus queridos, tudo isso que acontece, todo o processo, não é? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Que Deus assim, meus amados, nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.